Queridas irmãs, queridos amigos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz Espírito pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Estamos em mais um programa tratando da segunda parte desse maravilhoso livro, Evolução em Dois Mundos. E o capítulo de hoje, dando sequência àquela visão começada no capítulo 9, o anterior, que falou sobre as separações dos cônjuges espirituais, daqueles que se amam, a separação entre esses cônjuges que estão unidos por simpatias e afinidades. Agora nós vamos aprender nessa segunda abordagem, o capítulo 10, vamos aprender sobre a disciplina afetiva. Da mesma forma que fizemos no capítulo 9, nós não estaremos apresentando um resumo. Primeiro, porque não se resume aquilo que já é resumido. André Luiz coloca tanto o 9 quanto o 10 e mais alguns outros capítulos na sequência de forma bastante concisa. Então, não há palavras difíceis, não há termos científicos. Nós, então, vamos analisar o conteúdo do que André Luiz está falando e vamos fazê-lo diretamente no texto do capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. Porém, vamos aproveitar, como já fizemos também no capítulo anterior, determinadas experiências espirituais em outras obras, com a finalidade de ilustrar aquilo que ele está dizendo neste capítulo. Realmente, ele faz, inclusive, aqui uma remissão a um outro livro, o livro que eu tenho aqui, Missionários da Luz. Este livro aqui, é um livro que André Luiz recomenda que se faça uma leitura bem detida, bem pausada, aprofundada, coisa que nós já fizemos. Este Evolução em Dois Mundos é o 10º livro. Porém, o 3º livro que nós fizemos foi justamente Missionários da Luz, que eu disse na ocasião, e continuo a afirmar, que é o livro mais revelador dessa sequência romanceada. Não me refiro ao Evolução em Dois Mundos, que não é um romance, mas dentro das maneiras de expor na literatura de André Luiz, o Missionários da Luz é inigualável em termos do que ele está dizendo por trás das palavras. Agora, para que nós cheguemos a entender tudo aquilo que o capítulo 10, Disciplina Afetiva, do nosso livro em curso, quer nos dizer, eu já vou aproveitar a referência que ele faz neste capítulo ao livro Missionários da Luz. Portanto, vai nos ajudar a compreender algo daquilo que ele está falando da disciplina afetiva. Você tem o livro Missionários da Luz na sua casa? Procure no capítulo 2. O capítulo 2 do livro fala sobre a epífise, a glândula pineal. É muito interessante, porque ele vai explicar na glândula pineal, a epífise, o capítulo 2 do livro Missionários da Luz, este aqui, ele vai explicar certas funções que a epífise exerce na nossa biologia, mas também na nossa emoção, na emotividade. E é algo interessante você perceber o que ele vai dizer. Eu vou ler aqui um trecho para que a gente possa compreender o significado das palavras na boca do instrutor Alexandre. Você vai acompanhar também comigo o texto na tela e, com isso, você vai perceber essa abrangência dentro do livro Missionários da Luz. Diz Alexandre, explicando a função da epífise ligada à sexualidade. Ele diz o seguinte: na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. De modo geral, e é isso importante que você preste atenção, agora ou no passado, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando-o em um ímã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal.
Quantas experiências temos gasto na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista? Quanto já gastamos nisso? Lamentavelmente, divorciados da lei do uso, abraçamos os desregramentos emocionais. E daí, meu caro amigo, a nossa multimilenária viciação das forças geradoras, carregados de compromissos morais, com todos aqueles a quem ferimos com os nossos desvarios e as nossas irreflexões. Do lastimável menosprezo, desse mau uso, poderíamos dizer assim, deste potencial sagrado, decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica, que deveria constituir invariavelmente um quadro de aquisições abençoadas e puras. Nós deveríamos estar reencarnando cada vez mais perfeitos biologicamente, porém, carregados de equívocos, carregados de escorregões, nós herdamos de nós mesmos problemas nos aparelhos genésicos, problemas na emoção, no desequilíbrio da mente, todos eles enraizados em questões dessa natureza. Mas ele continua dizendo, acompanha aí, a perversão do nosso plano mental consciente, é o plano mental consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão também do nosso psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e das ordenações mais íntimas na esfera das operações automáticas. O nosso corpo, ele reage dessa maneira automática e é justamente a nossa mente, o nosso psiquismo que ordena isto. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Daí procede a necessidade de regras morais para quem, de fato, se interesse pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. Renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos, meras recomendações de feição religiosa. Não. São providências de teor científico para o enriquecimento da personalidade. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Uma coisa decorre da outra. Nossas situações de desequilíbrio decorrem de nossos centros vitais desequilibrados. Esse é o texto que está aqui já no segundo capítulo do livro, mas tem muitas coisas a mais adiante. Mas essa referência à continência, à disciplina, está sendo feita, e esse comentário de André Luiz no Evolução em Dois Mundos nos remete a isto, exatamente para que nós entendamos qual é o papel do nosso estado mental nas relações que mantemos com outras pessoas, em nosso benefício, em benefício de todos. A sexualidade faz parte das experiências construtivas, mas muitas vezes os homens têm vivido isso como experiências de dor, experiências destrutivas, lastreadas no egoísmo, na indiferença com a outra parte, no desrespeito aos direitos dos outros, das outras pessoas. Porque você não pense que é ladrão somente aquele que enfia a mão no bolso, bate uma carteira no meio da confusão. Esse está roubando um bem material, que a outra parte, se não conseguir recuperar a carteira, ainda pode trabalhar e continuar a juntar dinheiro. Porém, quando você se insinua, você ilude, você abusa, você promete, e a outra parte te entrega o afeto, mas você não está querendo isso, você só está querendo abusar sexualmente, esta pessoa está furtando a afetividade,
o sonho, a expectativa que a outra pessoa colocou por acreditar. Isso é um golpe, é um estelionato. E isso faz com que, quando o indivíduo interesseiro, a pessoa, homem ou mulher, que está usando essa maneira, essa estratégia, se dê por satisfeito e parta rompendo qualquer relação, a outra parte que ficou vai ficar com um furo, um rombo que não é no bolso, e que esta segunda circunstância, essa segunda situação é muito pior do que a primeira, a de quem perdeu a carteira. Esta segunda situação produz um desajuste mental, emocional, ou pode abrir espaço para isto. A pessoa fica chateada porque lhe roubaram a carteira por uns dias. Mas a pessoa que foi ludibriada, que foi explorada sexualmente, que se entregou por confiança e que de repente é furtada, ela fica anos com a marca. Ela até pode ter uma outra relação com outras pessoas, mas aquele que fez isso vai deixar nela um buraco, um rombo, que dificilmente, ao passar do tempo, vai fazer a pessoa esquecer. E isso é grave, porque você está interferindo no material, vamos dizer assim, sagrado de um outro ser. Não é no patrimônio físico, é na sua constituição mental, do seu equilíbrio. Esse desequilíbrio pode gerar processos suicidas, obsessivos, desequilibrantes, de loucura, que você, num primeiro momento, nem pensou. Que a pessoa que fez isso não pensava que ia ser essa a consequência. Ah, não, todo mundo é adulto, todo mundo sabe o que está fazendo. Depende da maturidade espiritual de cada pessoa. E é isso que ele está falando no livro Missionários da Luz, que o nosso centro da epífise, que é esse centro vital, tão importante, muitas vezes começa a ser desregrado pelas sensações, pelos abusos, pelos excessos. E por se tratar de uma coisa que gera prazer para o corpo e para a mente, a excitação mental, isso pode levar a criatura a passar a utilizar dessas necessidades, entre aspas, como uma arma que se usa sem respeito ao sentimento alheio, sem imaginar quanto a outra parte vai estar ferida. Essa viciação do centro mental, desse centro vital, ela vai produzir em quem está se comportando desse jeito um desequilíbrio, um desajuste. E isso vai refletir tanto no aspecto psíquico do próprio indivíduo nesta vida, quanto nas vidas seguintes. Sem contar, é claro, a obrigação de reparar o dano emocional causado. Então nós vamos encontrar na atualidade o quê? Famílias desestruturadas, em que filhos não toleram pais, têm aversão, não conseguem respeitar, não conseguem confiar. E ao mesmo tempo vamos encontrar pais com inclinações nocivas, com inclinações de raiva, com inclinações de impaciência, sem se permitirem vivenciar a experiência paternal amorosa ou maternal amorosa. E esta viciação sexual, transportada para o psiquismo de quem está vivendo isto, tem uma repercussão de longo prazo, fazendo com que este rebote, esta repercussão, vá além daquilo que a pessoa imaginava ser possível. Consideraremos também o fato de que, com pessoas em desajustes da sexualidade, há também um grande foco atrativo para espíritos que fazem a mesma coisa. Entidades que, não tendo mais o corpo físico, continuam com o centro sexual, a epífise e os centros genésicos, influenciando terrivelmente sobre suas preocupações, seus desejos. E eles vão procurar satisfazer isso
ao aproximarem-se de pessoas que também têm estes mesmos relaxamentos, fazendo com que, ao invés da pessoa aprender a se vencer, ela procure cada vez mais se aprofundar no lodo, porque cada vez que ela se aprofunda, mais outros também se aproveitam dela, nas emoções, como se eles estivessem copulando com a outra parte, como se eles estivessem vivendo aquilo de uma maneira animal, como eles estavam acostumados. Então, não é só o espírito de que morreu no corpo bêbado que vai procurar aproximar-se de um bêbado para suprir, para sugar suas energias alcoolizadas. Não é só o drogado que vai procurar afinizar-se com outros drogados para continuar se sentindo adicto àquilo que agora ele não pode mais ir na biqueira comprar. Também na região ligada à sexualidade, isso é intenso. Do outro lado, para entidades. É por isso também que existem ambientes mais densos nas regiões inferiores, nos níveis trevosos ou subcrostais, abaixo da crosta. Existem ambientes onde os espíritos vivenciam experiências sexuais depravadas. Nós temos o nosso programa, eu e a minha esposa Solange Godoy fazemos um programa que se chama Alegria de Viver. E estamos lendo neste programa, nesta etapa, estamos lendo o livro Estante da Vida, do Humberto de Campos, também de autoria mediúnica do Chico Xavier. O segundo capítulo, que está disponível já para você, é uma entrevista. Nesta entrevista, Humberto de Campos conversa com uma moça de 37 anos, que na última encarnação, por ciúme do marido ou por achar que o marido a estava traindo, ela toma veneno, ela se mata. E a entrevista é justamente para que ela nos conte quais foram as suas sensações depois que o corpo morreu. E ela conta muitas coisas que eu recomendaria que você, que às vezes você está meio deprimido, meio chateado com a vida, meio frustrado, amorosamente ou financeiramente, você às vezes possa pensar em tirar a vida do corpo físico para se livrar do problema. Leia, assista, veja e medite sobre isso, porque você só vai piorar a sua condição. Mas ali, uma das coisas interessantes e trágicas é que ela seguiu com o corpo, ela sentiu a autópsia feita, como se estivesse cortando ela mesma, porque ninguém dá anestesia em corpo morto, né? Então, abriram a barriga, viram o que tinha acontecido e tudo ela sentiu, como se ela estivesse na carne. Depois ela vai para o cemitério. Lá no cemitério ela está presa. Chega àquele ambiente e ali ela é procurada por espíritos que dizem que eles são os cumpridores da justiça. E ela diz: realmente, no meu desequilíbrio, eu me achava uma criminosa que merecia realmente ser julgada. Eles levam então essa moça, e ela conta isso, para determinados lugares, como se fossem grutas, onde ela fica presa. Nessas grutas, obviamente custodiada por entidades bastante atrasadas, mas ligadas às suas emoções físicas ainda patentes no seu espírito, ela é submetida a seviações sexuais. Ela é submetida a abusos. Ela diz isso. Eu fui abusada sem qualquer condição de me defender. Sofri explorações, sofri abusos sexuais dessas entidades, não sei por quanto tempo. Ela então está num ambiente em que a mente dos espíritos que ali também vivem está muito ligada àquelas emoções brutais. E eles se sentem, seja quando procuram um encarnado para fazer parte dessa mesma emoção, ou quando, já não tendo mais condições de procurar alguém no cemitério, eles encontram alguém vulnerável, eles utilizam-se desta ascendência, entre aspas, né? Pela culpa da parte que se vê assim julgada pelos erros cometidos, essas entidades se veem com o direito de explorar, inclusive sexualmente. Porém, isso é o quê? É um nível baixo, é um nível de pequeníssima elevação.
Também existem referências a esse mesmo nível no livro que nós comentamos antes de fazermos este aqui, que é o Evolução em Dois Mundos. No livro anterior, Ação e Reação, André Luiz, ele descreve o ambiente onde aquela mansão Paz se encontra localizada, muito próxima da esfera física. E ele vai explicar coisas muito interessantes ligadas a estas emoções, ainda animais. Lá no livro, que é o que também estamos citando aqui, o livro Missionários da Luz, há uma cena engraçada, para não dizer trágica, em que o instrutor Alexandre, que faz um curso todos os dias para um grupo de encarnados que está desenvolvendo a sua capacidade de percepção mediúnica, lá no plano espiritual ele tem 300 alunos matriculados, mas diariamente a média de frequência rígida, constante, é de aproximadamente 30. Desses 30, naquela noite, André Luiz está contando, 2 não chegaram ainda para o curso que começa das 2 às 4 da manhã. Aí ele manda um auxiliar e ver o que está acontecendo. André Luiz vai junto e quando eles chegam no primeiro, o primeiro está sendo obsedado por um amigo que ele tinha falado mal naquela noite no jantar. E que agora que ele tem que dormir e sair do corpo, o amigo, que não é nada muito bonito, está ali esperando por ele. Então, quando ele sai do corpo, ele vê aquela careta, ele volta para o corpo. Ele sai do corpo, vê o amigo com aquela careta feia de espírito, e ele volta amedrontado. Então, esse já não vai poder ir para o curso. Mas aí, ele vai ao segundo, que também não foi. Não vai poder ir. E quando ele chega lá, ele se depara com uma cena em que o rapaz está numa situação de intimidade com 3 entidades lascivas, mulheres desnudas, fazendo ele se sentir envolvido emocionalmente, porque a sua mente está vinculada a estas emoções. E ele, então, está, naquele momento, participando de uma festinha, um curso que a entidade, a mais esperta delas, fala, um curso de prazer. Curso de prazer, Vocês estão aqui, mas ele também é nosso aluno. E o nosso é um curso de prazer, ela diz cinicamente. E aí o Monteiro está lá, com as calças na mão. E o espírito está vendo. E ele sabe que o espírito está vendo. E ele não sabe como fazer, que justificativa dar. Porque de verdade ele está em uma situação de desfrute. Porque a sua mente está vinculada a isto. Então, estas sensações, elas nascem na mente viciada. E é por esse motivo que André Luiz, no livro Missionários da Luz, está dizendo, com a fala do Alexandre, que a renúncia, a abstinência, o reequilíbrio, a abnegação, a continência sexual e a disciplina emotiva são muito mais do que quaisquer ideias religiosas, são um procedimento curativo científico para manter a pessoa protegida contra as suas interferências vibratórias ou emocionais na área da sexualidade desajustada. Não é que o sexo seja mal, não é que a maneira de você desfrutar da vida seja pecado, não. Porém é que tudo aquilo que dá prazer acaba produzindo dependência. Você já ouviu uma música que algum desses cantores, compositores escreveu e você já cantou, eu tenho certeza, que diz assim: tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Lembra dessa frase, nessa música? Então, por que eu gosto? Porque me dá prazer. E por que eu gosto daquilo que é ilegal? Porque é emocionante, é proibido. Se é proibido é porque é bom. É imoral, porque sai da linha certinha e permite emoções novas, emoções não comuns. Ou engorda. Por que engorda?
ou porque engravida, né? Quando a emoção não é exercitada de uma maneira cuidadosa, ou porque você come demais comidas que são gostosas, mas que é um excesso que vai ficar em seu corpo e vai deformá-lo. Então você percebe que é o prazer não disciplinado que produz todos estes efeitos, fazendo com que o espírito se comprometa, deixe de avançar. Então, agora que nós já pudemos entender alguma coisa que ele se refere aqui no capítulo do livro Missionários da Luz, e que é um livro inteiro que fala sobre a responsabilidade emocional, afetiva, o compromisso, e é ele interessante você ler ou assistir os nossos programas, porque nós lemos todos os capítulos. Você poderá aprender muitas coisas. E agora nós vamos ao capítulo 10 do Evolução em Dois Mundos. Este que nós vamos ler e vamos fazer alguns comentários. Você vai ver na tela, como já viu os slides do livro Missionários da Luz há pouco tempo, você vai ver agora também os slides desse capítulo 10. Vamos lá. A pergunta é esta, porque é sempre assim, cada capítulo é uma pergunta ou duas que ele responde. Em que bases se verifica a disciplina afetiva nas sociedades espirituais das esferas superiores? Disciplina afetiva. Como que se realizam estes encontros, essas relações nas esferas superiores, não é? Vamos ver que ele continua explicando. Enganam-se, lamentavelmente, todos aqueles que possam admitir o descontrole sexual como uma regra de conduta nos planos superiores da espiritualidade. Quem pensa isso, quem diz, eu tive um sonho, já fui lá, ou um espírito veio e me falou, está redondamente enganado. Aí ele explica, olha, médiuns que tenham observado as regiões de licenciosidade, de libertinagem, essas regiões trevosas onde essas coisas acontecem, ou espíritos que a respeito delas venham a escrever essa ou aquela notícia, eles se referem apenas a lugares naturalmente inferiores, extremamente afinizados com a poligamia que embrutece. Por mais brilhantes eles se expressem nas suas conceituações filosóficas, por mais que eles dourem a pílula, que eles enfeitem o pavão, eles não conseguem fazer com que a treva se transforme em luz, em que o equívoco se transforme em acerto. Então, não se iludam quanto a isso. Todas as descrições da sexualidade feitas dessa forma, elas espelham as regiões inferiores. Existem, sim, mas estão neste padrão. Aí André Luiz continua explicando nesse mesmo capítulo 10. Nos planos enobrecidos, nos planos superiores, também se realiza o casamento das almas conjugadas, unidas no amor puro, verdadeira união esponsalícia ou matrimonial de caráter santificante, gerando obras admiráveis de progresso e de beleza na edificação coletiva e, quando semelhante enlace ou semelhante ligação deva ser adiado por circunstâncias imperativas ou inamovíveis, os espíritos de comportamento superior aceitam na Terra a luta pela sublimação das forças genésicas, aplicando-as em trabalho digno com abstenção do comércio poligâmico, tanto mais intensamente quanto mais ativo se lhes revele o esforço de purificação, de aperfeiçoamento próprio. Para um pouquinho aí, você vai ver aí uma informação interessante. Se porventura aquele espírito que tem já uma união com uma alma generosa, com quem ele tem afinização de um amor profundo, ele se veja levado ao renascimento na Terra, esses espíritos que aceitam na Terra a luta para desenvolverem-se de forma
específica em determinada área, muitas vezes eles encaram a sublimação das forças genésicas, o que significa abstinência da sexualidade. E eles aplicam essa energia num trabalho digno, numa realização daquele objetivo que ele traçou para ele construir, e se abstêm deste comércio poligâmico, esse comércio da sexualidade sem compromisso com ninguém, tanto mais intensamente quanto mais ativo se lhes revele o esforço de purificação dele mesmo. É interessante aqui recordarmos uma situação que acontece no livro Libertação. O livro Libertação de André Luiz, que nós também já lemos no nosso programa, ele vai apresentar uma cena interessantíssima. Margarida está em processo obsessivo e, pelos cuidados que merece, existe um médico que vem à casa dela para dizer-lhe da situação, do remédio, etc. E conversando com o marido, o médico diz: olha, os remédios não estão fazendo efeito, nós estamos tentando, mas eu não sei como a gente pode melhorar isso. E depois de um tempo falando como médico, ele diz assim: olha, você nunca tentou nada de espiritismo? O médico está sendo intuído por um enfermeiro que acompanha. O enfermeiro sabe que o problema da Margarida não é químico, não é clínico, é espiritual. As obsessões estão intensificadas na sua mente. Aí então o instrutor, o seu enfermeiro, fala ao médico que está encarnado: o enfermeiro está no plano espiritual, é o seu ajudante. Diz para eles procurarem o espiritismo, para eles verem que através do caminho espírita talvez eles consigam. E o médico sugere isto. Está em boa sintonia com o enfermeiro e ele sugere isso. Aí o rapaz fica pensando: eu nunca tinha pensado nisso, mas é o senhor que está falando, eu vou pensar. O marido da Margarida. Aí então o instrutor do livro, o Gúbio, diz ao André: acompanhe o médico que vai voltar agora para a casa dele, e você que foi médico também vai aprender várias coisas com isso. Então, André Luiz se aproxima do enfermeiro espiritual, né? E os dois vão acompanhando o médico. O médico já é um senhor, já está maduro, já tem mais dos seus 50, 60 anos. E quando ele chega em casa, André Luiz começa a ver a situação. Ele está em casa pensando nos problemas da medicina, dos seus pacientes, e de repente começa a ouvir uma discussão, um bate-boca lá dentro. Está chegando na hora do almoço e eles estão brigando lá dentro. E o homem começa a ficar perturbado. E aquilo que o instrutor, o enfermeiro, estava sugerindo ao médico que pesquisasse para ajudar no tratamento da sua paciente, ele imediatamente se desconecta com aquilo e é chamado ao interior. E o enfermeiro diz assim: que pena que estes homens que depois de já terem vivido a sua vida jovem, constituído sua família, e que agora ficaram sozinhos, doentes não, mas ficaram viúvos, porque já terminou aquele aspecto da convivência afetiva com alguém, que poderiam estar agora calmos, dedicando-se a um amadurecimento, a uma pesquisa, a uma elevação, se arvorem aí em voltar a viver nas condições de juventude sem ter mais um corpo jovem, porque ele se casou com uma mocinha. Este homem que já tinha sossego, já estava tranquilo, se casou com uma beldadezinha, dessas sirigaitas que estão procurando alguém que tenha dinheiro sobrando e possa, entre aspas, dar o golpe. E ele se casou com uma mocinha, e essa mocinha exige dele o quê? Primeiro, uma conduta sexual que já não está mais na sua dinâmica biológica. Ele precisa se manter, ele precisa sustentar aquelas emoções da moça, ele precisa considerar-se o garanhão da juventude. E, ao contrário, essa moça é um espírito atrasado, é um espírito de pequena elevação. Mas ela é bonita, ela se endeusa, se emboneca, e ela cria uma situação de conflito. Por quê? Porque a mãe desencarnada
a primeira esposa, está no lar e está atuando sobre o filho, fazendo o filho ter raiva dessa siriguetinha. Então agora a casa dele virou um vespeiro. E esse vespeiro é terrível para o próprio homem. Aquele senhor que já tem conhecimento, experiência, que está com outras vidas sob seus cuidados, em vez dele se dedicar agora a um amadurecimento, a um aprofundamento, não. Voltou a ser moleque, voltou a ser jovem, aquele rapaz vigoroso. Eu quero me sentir potente novamente. Para quê? Para ele se sentir másculo, materialmente. Então o enfermeiro lamenta, porque se fosse diferente, se ele estivesse sossegado, não teria uma briga em casa, teria lá a comida para ele almoçar em paz, mas aquilo agora é um fuzuê. Aí depois que passa, que eles comem, passa o momento do almoço, que acabou uma briga lascada, o enfermeiro diz assim: agora dá uma olhadinha. A moça toda embonecada, toda bonitona, mulher de médico, vai dormir um pouquinho, que ela cansou muito de passar maquiagem, de se embelezar. Então ela vai fazer uma pequena sesta, um cochilo. E aí, André Luiz, quando vê a moça sair do corpo, ele fica assustado, porque ela era medonha, espiritualmente falando, ela era horrorosa, era uma bruxa. Ela era tão medonha que quando ela saiu do corpo, enquanto o corpo estava dormindo, e ela chegou na sala onde estava o filho encarnado, e a mãe, espírito, perturbando o menino para o menino atacar a moça, a mulher sofre um susto, o espírito da primeira esposa sai correndo de medo, do pavor que sente pela aparência daquela mulher, que no corpo era uma beldade, uma belezura, e no espírito era um monstro. Não precisou nem ameaçar, não. A primeira esposa, pinicou, saiu correndo de medo. Então, essa experiência está justamente nos colocando essa situação em que o aperfeiçoamento, quando o espírito sabe que ele vai ter que passar por determinados períodos de privação, quando ele é elevado, ele não procurará sarna para se coçar. Ninguém está dizendo que a pessoa não possa ter uma união com uma outra pessoa depois da viuvez. Claro que pode. Se ela precisa dessa vivência emocional, vamos imaginar que o nível evolutivo ainda exija da pessoa, ou a pessoa exija ainda uma retribuição da sexualidade, da excitação, do prazer para se sentir abastecido, porque isso também é uma forma de alimento. Então, naturalmente, que buscar uma segunda companhia, um segundo companheiro, não é nada proibido, não é nada pecaminoso, não é nada ruim, desde que, obviamente, você procure alguma coisa num aspecto que te complemente, naquilo que está faltando. Inclusive, quando o Arnaldo Rocha, que ficou viúvo da Meimei, ele se encontra meio solitário, a própria Meimei estimula que ele, o Arnaldo, encontre uma segunda companheira. Nós vamos lá no livro da obra de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, em que o Amaro está casado em segundas núpcias com a Zulmira. Ele se casou, ele precisou ter uma companheira. E essa companheira vai criar os filhos da primeira, da Odila. Então você vê que não é pecado a pessoa ter uma segunda união. Porém, aqueles espíritos que já têm a sua afetividade resolvida no aspecto da afinidade, da beleza, da comunhão de princípios, dificilmente conseguem encontrar uma outra pessoa que lhe abasteça da mesma forma, que lhe abasteça do mesmo jeito, mesmo com quem você possa ter uma experiência sexual muito excitante. Depois você fica com a pessoa. Depois que passa o período da excitação física, você vai ficar com aquela pessoa mesquinha, invejosa, fútil, materialista ou agressiva, jogadora, manipuladora. A outra pessoa, pode ser homem ou mulher, não importa, vai estar com você nesse tempo todo e você tem que administrar isso. Imagina você que já teve um contato superior com um espírito amoroso, com quem você não precisava falar, você já sentia afinidade pelo pensamento. Então, nesses casos,
A pessoa que tem essa sensação, geralmente vai procurar viver na solidão e realizar o poder criativo nas obras de melhoria das relações com as pessoas que estão à sua volta, na construção cultural, artística, emocional. Ele vitaliza a energia, canalizando-a para outra área da sua iniciativa. Não são todos os que conseguem fazer isso, porque o padrão evolutivo às vezes precisa contar com o retorno emocional de uma outra companhia. Mas estamos aqui nos referindo, como diz André Luiz, a esses que estão já num nível um pouco mais acima dessa percepção. E agora vamos para o final dessa parte do capítulo 10. André Luiz vai continuar dizendo, acompanhe no slide aí. Aliás, cabe considerar que na renúncia construtiva a que se entregam, na expectativa, no aguardo, num aguardo às vezes demorado, longo, daquele amor que os vai integrar na complementação desejada, nessa expectativa eles encontram no serviço aos semelhantes preciosas oportunidades de aprimoramento, de burilamento e de progresso, acentuando, melhorando em si mesmo os altos valores da cultura e da emoção que lhes propiciam prazeres íntimos dos mais elevados e dos mais puros. Dos mais elevados e mais puros. Então você veja que interessante, não é? Aí tem uma nota nesse mesmo capítulo que é fazer aquilo que nós em parte já fizemos. André Luiz recomenda que, a editora recomenda, aliás, que para uma mais clara compreensão do delicado assunto que André Luiz está focalizando, pedimos ao leitor reler com atenção o livro Missionários da Luz, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. E então, com isto, nós entendemos o que significa essa disciplina afetiva. A disciplina afetiva é justamente uma forma de você despoluir os centros vitalizantes de vícios. Não é você não realizar condutas, mas você fazê-las com base em sentimentos. Não ter sexo pelo sexo, não explorar essa afetividade vulcânica só para depois jogar fora as pessoas que estavam te servindo. Não, é a afetividade que enriquece o espírito. A sexualidade é a forma da preservação da espécie, da troca de emoções, de hormônios, mas a base disto, para ser positiva, deve ser a afetividade. Ainda que o mundo esteja aí, jogando as pessoas de um lado para outro, como se elas fossem desses bilboquês, dessas bolinhas de snooker, cada um bate uma na outra e vai se relacionar, etc, etc, ainda assim, isso não significa que é aí que está a felicidade. E é óbvio que não está, porque basta ver quantos estão padecendo da solidão a 2, a 3, a 10, sem serem felizes. Então, pense nisso. Agradecemos muito a sua audiência, o seu carinho. Semana que vem vamos ter um novo capítulo que vai falar da conduta afetiva. Olha novamente o tema, a conduta. Primeiro é disciplina afetiva, depois é a conduta afetiva. Tem bastante coisa para a gente pensar, tá bom? Eu espero você no nosso próximo programa. Um grande abraço, até lá e muita paz.